Amém, amados, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu quero louvar Deus pela tua vida. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, parte 1, amém? Mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal para a gente divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família grandemente. Nós vamos falar em 3 partes. Então hoje eu vou começar a falar sobre o Espírito Santo, parte 1, ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? No Velho Testamento. E quem é o Espírito Santo? Né? Uns dizem que ele é uma força ativa, outros dizem que ele é uma influência, outros dizem que é uma força cósmica. Vamos ver quem é o Espírito Santo também? Então, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, quem é e como que ele agia no Antigo Testamento. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Bíblia diz ali em João capítulo 1, que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que Jesus estava com o Pai no princípio. Interessante que, olha aqui, amados, que interessante. O Pai criou junto com o Filho. O Filho veio e resgatou com teu sangue. E o Espírito Santo santificou, né? O Espírito Santo, ele muda as pessoas. Ele santifica as pessoas. Ele traz a essência de Deus dentro de nós. Então, o Pai criou com o Filho veio e resgatou, e o Espírito Santo veio enviado pelo Filho. Nós vamos ver que Jesus, ele enviou o Espírito Santo sobre a terra. É interessante isso, né? Ele foi enviado pelo Filho. E se a gente fala que ele é uma pessoa tem personalidade, senão não seria uma pessoa, né? O que é personalidade? É todas as características de uma pessoa. Primeira característica, uma pessoa, ela fala. Olha que interessante. Então vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo de número 2. Olha que palavra poderosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que palavra poderosa. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia estava orando e jejuando. De repente o Espírito Santo fala: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Por que, pastor Wilson? Porque quando a gente jejua e consagra a nossa vida, a gente fica sensível à voz do Espírito, né? Então nós vemos que ele fala. Uma força, uma influência, a força cósmica, não tem como falar. Quer ver outro texto? Em Atos 8. Olha que palavra poderosa. Atos capítulo de número 8. Olha, irmãos. Atos capítulo de número 8. Quando Filipe vai pregar para o eunuco. O que é eunuco? É o mordomo da rainha de Candace. O versículo de número 29, Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe, vou ler de novo. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Pode notar que a palavra Espírito está escrita em letra maiúscula, dizendo sobre o Espírito Santo. Filipe, chega e ajunta esse carro. Quem disse? O Espírito Santo. Nós vemos em Atos 13, que ele manda separar Barnabé e Saulo. Agora ele fala: Filipe, chega e ajunta esse carro. Então ele fala, se ele fala, ele é uma pessoa. Olha que interessante. Outra característica de uma pessoa: sentimento, tristeza, alegria. Amém? E o que diz a Bíblia em Efésios 4:30? Olha o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha que palavra.
Olha o que diz a Bíblia. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Olha, então se ele pode ficar triste é porque ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele fala e ele sente tristeza. Por quê? Porque ele é Deus. Quando Deus diz ali em Gênesis 1:29, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, é porque o homem tem a personalidade igual a Deus, amado. Tristeza, alegria, ira, sabia? Muitos dizem assim, como que Deus pode ser igual ao homem, um Deus que fica irado, que manda matar o povo? Não é que Deus é igual ao homem, o homem é igual a Deus, está entendendo? Então quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, é que as características, veja, de Deus colocou no homem. Olha que interessante, entendeu? Então, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala a Bíblia, façamos o homem conforme a nossa imagem, quem que estava lá? Estava lá o Pai, estava lá o Filho e estava lá o Espírito Santo. Olha que interessante, amado. Muito profundo, né? Então, o que Jesus falou do Espírito Santo? No Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16. Ele disse assim, se eu não for, ou seja, se eu não morrer, não ressuscitar e não for para o céu, o Consolador não vem. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Ele está falando de quem? Quem que consola? É o Espírito Santo. Olha aqui, vamos lá ver. João capítulo 14, no versículo de número 16. Glória. Olha que palavra, amado. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Olha, aleluia, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vós e estará com vocês. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias, para vos consolar. Quando a gente fala assim na igreja, Jesus está aqui, Jesus está à destra de Deus, mas o Espírito Santo que ele enviou está conosco, representando ele, consolando os crentes, consolando os cristãos, melhor dizendo, consolando a igreja, amado, porque ele é Deus. Nós não estamos só, temos um Deus que cuida de nós. E Jesus disse, olha, o mundo não pode receber. Por quê? O Espírito Santo, ele entra na vida de uma pessoa quando a pessoa entrega a vida dele para Jesus, arrepende os pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estará com vocês, ou seja, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus habita em nós vamos ver daqui a pouquinho alguns versículos que falam sobre isso. Nós somos templo, casa, morada de Deus, e estará com vocês. Ele vai estar aqui dentro, ele está dentro de nós. Essa pessoa linda, maravilhosa, que nos consola. Então, quando a pessoa arrepende dos pecados e aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, o que acontece, pastor Wilson? O Espírito Santo vem dentro dela. Deus tira o pecado dessa pessoa, porque Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado. Então, a pessoa é liberta do pecado. Muitos não entendem. As pessoas falam, matou, roubou, prostituiu, agora está escondido atrás da Bíblia. Não é. É porque aceitou Jesus, arrependeu daquela vida, o Espírito Santo vem e transforma essa pessoa. Oh, glória. Amém? Transforma essa pessoa para uma nova vida diante de Deus. E o que o Espírito Santo faz? O que ele faz na vida da pessoa? Ele muda. O mundo não pode receber. Se eu estiver no mundo, de conformidade com as coisas do mundo, eu não posso receber o Espírito, eu não tenho ele. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em casa suja, em templo sujo. Não falo de limpeza da terra material, mas limpeza espiritual. Jesus dá um banho de sangue quando a gente aceita ele, o Espírito Santo vem e mora. O mundo não pode receber. Por quê? Porque nós nos tornamos morada. Olha, João 14, 23. Jesus respondeu, se alguém me ama e guardar a minha palavra, eu e meu Pai o amará,
viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo que ele e o Pai vêm e mora dentro de nós. Ele está se referindo ao Espírito Santo que mora dentro de nós. A Bíblia é clara em dizer isso. A Bíblia é muito clara, é objetiva. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês não sabem que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, amado, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha, Paulo está dizendo o seguinte, que nós somos o santuário de Deus, nós somos casa de Deus, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destrói. É por isso, veja bem, é por isso que quando a pessoa comete suicídio, ela não tem perdão, porque ela está destruindo o corpo. É só Deus que pode decidir o dia da morte para a pessoa. É por isso que quando a pessoa fuma e bebe, destruindo o corpo, a Bíblia acabou de dizer, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, amado, é muito sério isso. Se alguém destruir o corpo, que é templo do Espírito Santo, por quê, pastor? Porque nós somos santuário de Deus, Deus habita dentro de nós. Você é morada, você é casa de Deus. Por isso que Jesus diz, João 14, 23, e eu e meu Pai viremos a Ele e faremos dele morada. Então, o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa que não é da igreja? Olha, João 15, versículo, olha, amado, João 16, versículo de número 8, quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, vamos ler o 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vocês, mas quando eu for, enviarei o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O que é isso? O Espírito Santo trabalha na terra. Quando alguém prega o Evangelho e fala de Jesus, ele começa a trabalhar aqui no coração das pessoas, convencendo que a pessoa precisa se arrepender. Ele começa a convencer do pecado, ele começa a convencer do juízo que Deus um dia vai julgar, e ele começa a convencer da justiça, que Deus é um Deus justo, que Deus não suporta a injustiça. Então, quando a pessoa ouve a palavra, alguém prega para ela, ou vem para a igreja, alguém começa a falar coisa santa e começa a criar começa a se compungir o coração, a pessoa começa a ver que ela está errada e pecado, é o Espírito Santo trabalhando, irmão. Amém? Quando a pessoa peca, ela está na presença de Deus, ela peca e ela sente, eu não podia fazer isso, por que eu fiz isso? O próprio Deus, o Espírito Santo falando com ela que ela não podia fazer isso. Ou seja, é Deus avisando, é Deus alertando, é Deus falando com ela. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Jesus disse que o mundo não pode receber. Por quê, pastor? Porque o mundo não faz a vontade de Deus. Mostra na Bíblia, eu mostro a Bíblia para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Olha que Jesus falou, amado, é muito forte. Palavra de nosso Senhor Jesus. Palavra aqui, aleluia. Palavra aqui, Atos 5, versículo 32. A palavra dos apóstolos, sendo usado pelo Espírito Santo aqui. Atos 5, versículo 32. E nós somos testemunha desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Vou ler de novo. Nós somos testemunha dessas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Olha que forte. Deus concede o Espírito Santo para aquele que obedece a Ele. Se eu estou no mundo de pecado, eu não posso ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em templo limpo. Isso não é julgar ninguém, porque todos nós temos livre-arbítrio, o livre-arbítrio de servir ou não a Deus. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, Ele muda. O Espírito Santo traz fruto, nós já falamos aqui há alguns dias. Fruto: amor, benignidade, temperança, benevolência, mansidão, fé, domínio próprio. Esses frutos, a Bíblia chama de um fruto só.
Porque quando a pessoa se converte, ela recebe esse fruto, ela se torna uma pessoa de fé, ela se torna uma pessoa temperante, ela se torna uma pessoa benigna, ela deixa de ser vingativa, ela não tem mais rancor, ela não pode ter inveja, porque Jesus disse que o Espírito Santo, olha que forte essa palavra que Deus põe no meu coração, é como um rio de água viva. Está no Evangelho de João também, Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37 e 38, olha o que Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, olha amado, ou do seu interior. Isto disse ele a respeito do Espírito Santo que os que nele haviam de receber. O Espírito Santo é como um rio de água viva. Vou dar um exemplo. Se você pegar um copinho descartável, amassar e jogar numa lagoa de água parada, uma lagoa, um tanque de água, vai ficar ali parado. Mas se você pegar esse copinho amassado e jogar num rio de água viva, o que é isso, pastor? Um rio de água corrente. A água vai levar embora. Assim somos nós. Se nós temos o Espírito Santo, a mágoa, o rancor, a inveja, o ódio, não pode parar no nosso coração, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, ele é como uma corrente de água que vai levando, vai levando, vai levando. Se nós somos nascidos de novo, se nós temos a presença do Senhor, esse rio de água viva vai levando tudo aquilo que não presta. Louvado seja Deus, amém? Para o vídeo não ficar muito longo, irmãos. Então nós vimos que ele é uma pessoa, ele fala, ele tem sentimento, que ele se entristece, né? Nós vemos que ele habita no crente, nós vemos que ele convence, que ele é um consolador, ele é nosso amigo. Então nós vamos ver agora como que ele agiu no Antigo Testamento. Antigo Testamento, no Velho Testamento. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amado, Deus criou a terra, depois de muitos anos, ele veio criar o homem, tá? Isso é uma outra história. Mas nesse inteirinho, esse intervalo de tempo da criação da terra e até a criação do homem, o diabo se levantou contra Deus, houve uma rebelião no céu. Está lá em Ezequiel 28, Isaías 14, ele cai por terra. Deus o lança por terra, diz a Bíblia. Quando ele cai por terra, ele deturpa a terra. Ele deixa a terra numa calamidade, a terra se torna um caos. E a Bíblia agora diz que Deus começa a fazer a separação das coisas. E no versículo 2 diz a Bíblia, a terra é sem forma vazia. Por quê? Porque Satanás transformou a terra sem forma vazia. Mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Toda vez que você ler a Bíblia, está falando Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, que ele tem vários nomes, tá? É o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, movia. Por que ele movia? Eu dei um exemplo aqui um tempo atrás, não sei se você já viu o ninho de Angola, galinha da Angola, aquela galinha rajadinha. Aquela galinha, ela vai no mato e ela bota uma camada de ovo e ela cobre com mato seco e depois ela bota outra camada de ovo. E essa camada de ovo que fica por último, ela fica em cima dessa camada e o bico dela vai movimentando aqueles ovos na última camada. A de baixo não, a última camada que eu falo é a que ela botou por último. A camada de baixo fica estática, fica parada. Em cima tem mato e outra camada que ela bota e ela fica embaixo dessa camada que ela botou por último. E o bico dela fica movimentando. Para quê? Para dar vida. Por quê, pastor Wilson? Porque aqueles ovos têm que se mexer para aquecer de vários lados. E quando termina a época de incubação, as angolazinhas nascem só daquela camada que foi mexida, a de baixo não. Por quê, pastor? Porque não mexeu, não teve vida. Assim o Espírito Santo estava mexendo, ele estava movendo para dar vida, para separar, para mover, para aquecer.
Assim é Deus na nossa vida, Ele começa a movimentar. Quando você entra numa igreja e começa a cultuar, o Espírito Santo se alegra, Ele começa a mover, começa a mexer com você. Bem? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Ele vinha sobre reis, vinha sobre profetas. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, diz a Bíblia em 1 Samuel, aleluia, no capítulo 16, no versículo de número 13, olha que palavra poderosa. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, que é Espírito Santo, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que diz a Bíblia? Samuel pega um vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera de Davi. Samuel vai embora para Ramá e Davi volta para o pasto, cuidar de ovelha. Mas estava marcado por Deus. Irmãos, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Veio sobre Sansão, sobre Davi, sobre o rei Saul, sobre alguns profetas. Vinha sobre Jeremias. Eles profetizavam, faziam o que tinham que fazer. Ele não era derramado, concedido a todos, como no dia do Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Agora, olha o que diz em Joel 2:28, no Antigo Testamento, profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão sonhos, e sobre os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Deus fez uma promessa através de Joel que se cumpriu em Atos 2, quando Pedro prega e usa essas palavras de Joel. Quando ele fala, ninguém está embriagado aqui não, mas todos estão cheios do Espírito, que foi a palavra profetizada por Joel. Então Joel profetizou que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado. É como pegar uma bacia de água, muita água, e derramar. Não vem só sobre alguns. No Antigo Testamento ele vinha sobre alguns para uma obra específica. Poucas passagens a gente vê quando Saul profetiza ali no arraial de profetas, ali fala em línguas, né? Mas são poucas passagens. E na Bíblia, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, só 3 versículos nós encontramos a palavra Espírito Santo. Veja, quando fala Espírito de Deus é a mesma coisa, Espírito do Senhor é a mesma coisa. Salmo 51, versículo de número 11, quando Davi peca, se arrepende, pede para Deus não tirar o Espírito dele, ó. Salmo 51, versículo 11, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Olha, mano, Davi peca, pede perdão, fala, Senhor, não me lance da tua presença, não tire de mim o teu Espírito, tem misericórdia. E outro texto que fala, Isaías 63, Isaías 63, versículo 10 e 11, amém? Glória a Deus. Olha aí, que palavra poderosa. Isaías 63, versículo 10 e 11. Glória a Deus, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas eles foram rebeldes, o povo de Deus lá, no passado, e contristaram o teu Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos. Olha, meus amados, eles foram rebeldes e entristeceram o teu Espírito Santo. Versículo de número 11. Então o povo se lembrou nos dias antigos, lembrou de Moisés e disse, onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs sobre ele o seu Espírito Santo? Então guarde, só em 3 versículos do Antigo Testamento que tem a palavra Espírito Santo. Isaías 63, versículo 10 e 11, e Salmo 51, versículo 11, tá? Glória a Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho, eu vou entrar no Facebook daqui a pouco, e nós vamos gravar a parte 2, tá? A parte 2 eu vou falar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, tá?
e vou falar sobre os 7 símbolos do Espírito Santo. Então, vou falar do Espírito Santo na vida de Jesus, como que ele atuava, e vou falar dos 7 símbolos do Espírito Santo, tá bom? Então, se você puder, se inscreva no canal, dê o teu like, compartilha, amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida esse vídeo, amém, amado? Então, nós vimos que o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, operava na vida dos profetas, reis, sacerdotes, ele vinha sobre alguns e depois ia embora, por missão específica. Nós vimos que ele é uma pessoa que ele fala, que ele tem sentimento, que ele foi enviado por Jesus, amém? E que ele é o nosso consolador, o nosso amigo. Eu mesmo, amado, já ouvi a voz do Espírito Santo algumas vezes. Deus já chegou a falar comigo através de voz, aquilo que Deus queria, e foi uma experiência tremenda que se cumpriu, amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Um beijo no coração de todos e um abraço, amém, amado?